sim. Você é merecedor sim. Você trabalhou, você entregou, você fez... Cara, você é merecedor. Para de alimentar esses pensamentos, sabe? Não importa de onde você saiu, importa o que você está vivendo. Eu tive que quebrar muita coisa na minha mente. Meus pais são separados desde que eu era criança, 5 anos, assim. E minha mãe tinha uma vida financeira melhor do que a do meu pai. Ela trabalhava muito, até 8 horas da noite no ministério. E o meu pai ganhava menos do que ela, mas o meu pai aproveitava mais a vida. Então, na minha cabeça era, ou você trabalha muito e não tem tempo para aproveitar a vida, ou você aproveita a vida, mas ganha pouco. Olha que doideira, bicho. Olha que doideira. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. E hoje é um episódio mais que especial, porque eu estou com um irmão, parceiro, amigo, já vou apresentar ele, né? Um cara que eu me conectei há pouco tempo, mas que realmente é uma inspiração. Eu participei de um projeto dele, que eu vou falar também daqui a pouco, porque se eu falar agora já vão saber quem é, né? Mas é um gigante. Antes de apresentar ele, você que está aqui, que está nos assistindo, você sabe que aqui nós falamos sobre masculinidade, paternidade, criação de filhos, hombridade, posicionamento do homem. Então, mulheres, já envia para os seus maridos, já envia para os seus amigos. Assista também para que você possa ajudar o seu marido, ajudar aquele homem, o seu filho, né? Você que está aí com o seu filho em casa e está orando para ele sair de casa, né? Aqui é o lugar onde você vai encontrar chaves para você ter uma casa próspera. E você que é homem, pega seu caderno, sua caneta, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Né? Não só eu, não só o meu irmão e amigo aqui, mas Deus vai falar com você e nós temos um podcast hoje bombástico. Né? A gente chegou aqui e aí ficou assim, o que nós vamos falar? Eu falei, cara, Deus ainda não trouxe, o Espírito Santo ainda não revelou, mas já ele vai falar, porque eu tenho certeza que isso nasceu no coração de Deus e eu estou com um cara que é pastor, é empresário, é marido, é pai, é um cara que honra a Deus, honra o seu ministério e honra o seu casamento, que é o princípio para estar aqui nessa mesa, né? Um só Deus, um só casamento, uma só família, né? Um só ministério. Então, seja bem-vindo, meu irmão Bruno Capanema. Faça as honras aí, se apresente, porque se eu te apresentar aqui, eu vou esquecer alguma coisa, eu vou te diminuir. Cara, não dá. Não, bicho. Primeiro é um prazer. Me sinto muito honrado de estar aqui. É muito legal poder estar em algum lugar falando de Deus, falando de paternidade, falando de casamento, que são coisas que tocam muito meu coração e eu gosto muito. Bom, eu sou empresário, igual você falou. Na verdade, pela ordem, eu sou filho de Deus. Boa. Eu sou marido, pai, pastor, empresário. Então, empresário é o quinto lugar, assim. Mas eu uso o fato de ser empresário para falar de Deus. Deus permitiu que eu fosse um empresário muito bem sucedido e aí as pessoas param para me escutar para saber como ser empresário bem sucedido e aí eu aproveito para dizer, cara, é jejuando, é orando, é honrando a Deus, é cuidando dos teus filhos, da tua esposa e tal, e aí Deus vai mostrando as outras coisas. Mas a gente tem uma empresa, graças a Deus, muito bem sucedida mesmo, a gente vende para muitos países, em vários idiomas, nunca achei que eu ia chegar nesse lugar, engraçado, né? Realmente os planos de Deus são maiores que os nossos. Sabe que um dia desse eu estava falando para minha esposa, assim, a gente mora numa casa muito legal, num bairro muito legal, e eu nem conhecia esse bairro quando era criança, porque eu nunca tinha entrado numa casa daquele bairro. E aí quando eu estudava numa escola, eu estudava com bolsa, e mesmo a parte que a bolsa não cobria, minha mãe devia o ano inteiro e pagava no 13º. E uma vez eu fui num churrasco numa casa no Lago Sul, assim, e tal, e eu pensei, cara, as pessoas moram num lugar desse tamanho. Como é que não pode, é possível, né? Bicho? Como assim? Como é que pode pra que isso tudo? Como é que pode ter uns negócios desses, tal? Se sentir até envergonhado e tal. E aí, quando eu vejo que eu moro nos lugares assim, eu falo, cara, Deus me deu tanto mais que eu esperava. Tão bom isso. Glória a Deus, glória a Deus. E como que é a transição na mente do homem hoje, que se vê assim, às vezes, né? Se vê menor do que ele é. Como que é essa transição? Como é que foi essa transição na sua mente? Eu tive esse momento na minha mente que eu precisei vencer esses pensamentos. Esses dias eu estava com um mentorado meu e ele está viajando para os Estados Unidos e ele estava se sentindo culpado, estava se sentindo mal porque ele estava indo para os Estados Unidos. Ele chegou para mim e falou assim, líder, pastor,
Lucas, ora aqui por mim, eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou viajar, mas eu não tô bem, vou realizar um sonho, mas eu não tô bem. Olha isso. E aí eu botei a mão no peito dele, o dedo na cara dele e falei assim, cara, você merece isso sim. Você é merecedor sim. Você trabalhou, você entregou, você fez... Cara, você é merecedor. Para de alimentar esses pensamentos. Sabe? Não importa de onde você saiu, importa o que você está vivendo. Eu tive que quebrar muita coisa na minha mente. Meus pais são separados desde que eu era criança, 5 anos, assim. E minha mãe tinha uma vida financeira melhor do que a do meu pai. Ela trabalhava muito, até 8 horas da noite no ministério. E o meu pai ganhava menos do que ela, mas o meu pai aproveitava mais a vida. Então, na minha cabeça era, ou você trabalha muito e não tem tempo para aproveitar a vida, ou você aproveita a vida, mas ganha pouco. Olha que doideira, bicho. Olha que doideira. Tinha isso na minha cabeça. Né? E eu tive que quebrar isso em determinado ponto. E a gente aprende que quem ganha dinheiro tal, é gente que passou alguém para trás, alguma coisa. Então eu tive que mudar a minha identidade. É aquilo que você falou. Em algum momento eu tive que mudar isso. Entender que, primeiro, que eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus e Deus é dono de tudo, tudo é meu também. Então, eu tenho alcance a essas coisas todas. Perfeito. E isso, cara, isso mudou completamente a minha vida. E tem um livro que eu indico para todo mentorado, todo mundo, tal, que chama Persiga o Seu Leão. Cara, se você não leu, você precisa ler, que ele é bom demais. Que ele diz assim, que se os seus sonhos, eles não são tão grandes, que eles só são possíveis de serem realizados com o agir de Deus na tua vida, você está sonhando pequeno e diminuindo o tamanho de Deus. Forte. Ai, irmão, aí quando tu entende isso, você fala, cara... E aí, um dia desse, um rapaz trabalha para mim, ele é até da tua igreja. Ele falou, por que você quer sempre crescer mais? Aí eu falei, bicho, que eu aprendi que quanto mais eu cresço, mais eu transbordo, mais as pessoas me escutam falar de Deus, ou seja, mais eu consigo levar o meu propósito para outras pessoas. Aí, bicho, ninguém me paga. Foi criado na sociedade um tipo de pessoa, estereótipo, né, de pessoas, né, de pastor, de homem, que se você tem recurso é porque você está roubando, porque você está passando para trás. Isso. Se você não trabalha como a maioria trabalha, é porque você está sendo aproveitador, que existe um limite para crescimento, né, porque senão você está sendo ganancioso, senão você está... Enfim, né, existe esse estereótipo que foi criado né, no coração das pessoas e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa a ser taxado por isso. E se a gente ficar deixando que essas vozes elas se tornam autoridade na nossa vida, a gente começa a diminuir o nosso potencial. Que não é o nosso potencial, o potencial que Deus colocou nas nossas vidas. A maior batalha da nossa vida, ela é na mente. Né? Então, eu falo, às vezes, muito quando eu estou pregando, você precisa pensar mais sobre o que você está pensando. Você fala, por que eu estou pensando isso? É de Deus esse pensamento? Isso veio na minha cabeça, foi Deus que colocou tal. Porque às vezes a gente começa essa coisa mesmo. E a gente cria umas falsas verdades. Tipo, eu preciso trabalhar muito para ganhar bem. Bicho, se fosse assim, o ajudante de pedreiro era o cara mais rico da sociedade. Porque ele é o cara que mais trabalha. Mais que o pedreiro, inclusive. Então, e não é real. Não é real, são outras formas de você acessar cada uma dessas coisas. Agora, eu sempre acho que é aquilo que Deus preparou para você e você vai acessando por meio de Deus também. E às vezes as pessoas falam que eu sou bem-sucedido, eu falo, cara, o que é bem-sucedido para você? É ter muito dinheiro? Porque sucesso tem muitos sabores. O meu sucesso, o sabor do meu sucesso não é ter muito dinheiro. O sabor do meu sucesso é eu ter tempo para minha mulher, ter tempo para os meus filhos, conseguir fazer a obra de Deus, perfeito, trabalhar com algo que me dê prazer e propósito, e eu possa ir num restaurante comer sem olhar o preço. Boa. É isso, entendeu? Isso é muito bom, né? E quando a gente entende isso, né? Quando a gente entende a identidade de Deus para as nossas vidas, né? A sua mente muda, a sua maneira de ver as coisas muda, a sua maneira de entrar nos acessos muda. Em vez de chegar, né, numa casa grande e falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Para que isso tudo? Tem gente que chega e fala assim, para que isso tudo, né? E a pergunta é, por que não isso tudo? É isso. Sabe quando eu fui construir minha casa? Eu construí minha casa do zero. E aí a Tati, minha mulher, falou assim, a gente precisa de uma mesa de jantar de 14 lugares. Eu falei, amor, nós somos 4. Eu, você, o Benjamin e a Ana. Ela falou assim, amor, quando a gente faz turma do Casados para Sempre na nossa casa, nós somos 14. Olha só, o propósito. Eu falei, olha só, bicho, a minha mulher me fez fazer uma sala maior com vários lugares na mesa e tal, para algo que a gente faz para Deus, que são as turmas de Casados para Sempre na nossa casa.
Aí tudo muda, né? Tudo muda porque aí você entende o propósito de Deus, né? E você faz não para você ou para as pessoas, você faz porque Deus colocou um propósito na sua vida. Né? Quando eu fui comprar essa casa aqui, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, eu preciso de uma casa grande, porque eu tenho o curso de casais, porque eu tenho as células, eu tenho as reuniões, porque eu tenho os churrascos com os amigos, com os homens, tem os movimentos que nós fazemos. E eu acho que eu não sei, né? Cauã, acho que não tem casa mais movimentada que a nossa aqui não, né? Aí, tá vendo? A minha também tá sempre cheia de... Cara, sempre. Eu acho que não existe no condomínio uma casa aqui, pelo menos aqui, tão movimentada quanto a nossa. Graças a Deus. Você sabe que eu ainda me incomodo. Esses dias eu estava falando para Ana, minha filha, falei, filha, por que nenhuma dessas células é aqui em casa? Dos jovens e tal. Porque eu nunca falei para ninguém. Eu falei, mas devia falar. Perfeito. Porque a nossa casa cabe esses jovens todos. Por que eles não estão aqui? Gente, que esse sentimento, né? Eu acho que de devedor. Cara, eu devo para Deus ainda. O que eu faço ainda é pouco. É pouco. O que eu tenho, eu falo muito, em oração, eu oro e falo para Deus assim, Deus, o que eu tenho é seu. É seu, pai, usa, sabe? E quando a gente acessa esse nível de entendimento, de intimidade com Deus, não tem como você ficar da mesma maneira, né? Não tem. Sabe, Lucas, assim, eu posso dizer como uma pessoa que tem uma vida financeira confortável, que, assim, a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas ela não diz que é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, eu acho que Deus acaba abençoando a gente nessa área da vida específica quando não dá tanto valor mais. A gente dá valor para as coisas que Deus faz, mas não o fato de você ter muito ou ter pouco. Porque você precisa ser feliz e fiel no muito, no pouco. E é difícil ser fiel no pouco, quando a gente está passando muito perrengue e ainda ser fiel. E é difícil ser fiel no muito também. Você começa a achar que é a força do teu braço, que é porque você é muito bom, ou sei lá o quê. E você tem que ser fiel em todos e pensar, cara, se amanhã eu não tiver isso daqui, tá tudo bem. Eu vou continuar sendo filho de Deus, continuo fazendo a obra de Deus, mas abre portas, por exemplo, eu estar falando, poder falar aqui contigo e dizer que o cara precisa ser um bom marido. É importante. E tem como ser. E tem como ser. E dentro disso, você consegue levantar 3 pontos para quem está nos assistindo hoje, o homem que está nos assistindo hoje, para ele vencer esse pensamento, seja de procrastinação, de medo, de menor valia, esse pensamento que tem prendido ele. Sabe? A gente sabe que muitas vezes, né, esses pensamentos vêm dos seus amigos, vêm da sua família, vêm da sua história construída. Mas como vencer isso? Como romper essa barreira? Legal. Eu acho que primeiro tem uma questão de hombridade, que você fala muito, traz as pessoas muito aqui para falar sobre isso, que eu acho que se perdeu muito, que é o homem precisa fazer o que precisa ser feito. E cara, isso muda muita coisa. Porque às vezes os caras... eles deixam nas costas das esposas, ou o cara ele se diminui, ele não assume a responsabilidade dele. E eu não estou dizendo que a esposa não vai trabalhar, ou que ela não vai contribuir, ou às vezes a esposa até ganha mais do que o cara, bicho. Sim. Faz parte da nossa sociedade, mas o que eu digo é, o que precisa ser feito, sabe? O cara tem que bater no peito e falar, bicho, deixa comigo, eu vou fazer. E isso é uma coisa importante, independentemente de qualquer coisa. A outra é, ainda que ele bata no peito e fale, deixa comigo, eu vou fazer, a partir do momento que ele vai fazer, ele saber que ele não está fazendo sozinho, que é Deus. Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, é não olhar para determinada coisa e pensar, isso é maior que eu. Bicho, sempre vai ser maior que você. Sempre. Só que você com Deus é maioria. Então, sempre vai ser maior que você. Mas vai e faz assim mesmo. E a outra coisa é, tudo o que Deus preparou para ser grande na nossa vida está depois do nosso medo. Eu falo muito para os meus filhos, tá tudo bem ter medo, mas faz com medo mesmo. Vai lá e faz. Normalmente, porque é aí que Satanás vai na tua cabeça. Vai dar errado, tu é incapaz, tu não dá conta, tal. E quando eu sinto isso, porque eu sinto isso igual qualquer pessoa. Quando eu sinto isso, eu penso, meu irmão, não interessa se eu estou pensando isso. Deus está do meu lado, eu vou lá e vou fazer. E aí as portas se abrem de um jeito, cara, que é como se Deus estivesse só esperando eu falar, eu vou lá e vou fazer com medo mesmo. Já estava tudo pronto, né? Parece que as coisas já estavam tudo, na verdade já estava tudo pronto. Já estava lá. O acesso já estava liberado. Tem coisas que elas mexem muito com a nossa cabeça. Um dia desse eu tinha um monte de coisa para fazer e eu sabia que ia ser um dia desafiador. E eu acordei e pensei, hoje nada vai tirar minha paz de espírito. Aí eu fui sair, o pneu estava furado. Já começou, nada. E trocar pneu é bom, né? Meu irmão, meu carro não tem step.
Meu carro não tem nem macaco. Tem noção do que é isso? Aí eu olhei pro pneu e falei, Satanás, eu falei que hoje nada vai tirar minha paz. Aí eu peguei o Uber e fui fazer as coisas que tinha pra fazer. Tipo assim, né? E é você entender isso, né? Uma coisa que você falou sobre fazer o que precisa ser feito, a hombridade, né? Quantos casamentos estão ruindo hoje, né? Porque o homem ainda não entendeu o seu posicionamento. Eu te falei sobre, a gente estava contando a história do cachorro que mordeu, né, o meu filho semana passada. Cara, eu não esperei minha esposa chegar em casa para resolver. Não, bicho. Eu não esperei minha esposa chegar para mim ir lá, entendeu? Eu fui lá e eu bati, entendeu? E aí, eu tava te falando, né? O cara mandou a mulher sair para ver. Eu falei assim, cara, não é possível, velho. Não é possível. Sabe? Eu falei, quem é o homem da casa? Eu quero falar com o homem da casa. Sabe? Não desmerecendo as mulheres, mas é entender que, homem, o seu posicionamento, a sua função dentro de casa, toda vez que você não fizer, a sua mulher vai fazer, porque o espaço não fica vazio. Só que é um peso, uma carga desnecessária que você está colocando nas costas dela. E essa conta, ela vem. E assim, eu vou dizer uma coisa. Às vezes o cara reclama que a esposa não quer saber dele sexualmente. Vou te falar que não tem nada mais afrodisíaco do que o cara virar pra mulher e falar, deixa que eu resolvo. E é isso. Eu faço. Eu faço. Porque a mulher vai querer ir pra cama com o irmão, com o filho? Não. Tem uns caras que a mulher trata igual filho, porque o cara se tornou filho da esposa, entendeu? Eu até tava brincando um dia desse, falei, pô, quando eu tava na minha casa, minha mãe dizia, quando você tiver sua casa, você faz do seu jeito. E ela mentiu pra mim que quando eu me casei não é do meu jeito. Mas quando vai ser, né? Mas tu tem que tomar cuidado, porque tu tem que se posicionar, bicho. Tem que ser o homem da tua casa. Não é autoritário. Sim. Porque a Bíblia diz que o marido é como Jesus. Jesus não era autoritário. Mas você tem que assumir a posição. Tem coisa que é você que tem que fazer, bicho. Não adianta. Você não vai jogar nas costas da tua esposa, dos teus filhos, outra pessoa. Até porque a maneira de nós absorvermos as pressões, as guerras, esse problema, por exemplo, né, da mordida do cachorro no meu filho, é diferente da mulher absorver. A maneira que você lida com um problema, que você consegue entrar num problema, é diferente da mulher. Né? Então, se você não entender isso, enquanto você não entender isso, seu casamento vai continuar sendo do jeito que ele está. Agora, a partir do momento que você entender, que você intervir, se você se colocar como homem, né? Eu resolvo isso. Isso é função minha, pode confiar. E outra, homem, não é só falar, é a sua esposa ter a confiança que realmente você vai fazer. Bicho, eu vejo isso acontecer demais com casais. E o cara, porque vem toda uma geração de homens que não assumem o seu papel. E isso é sinistro, bicho. Porque aí as mulheres são obrigadas a se masculinizar mais. Sim. E o cara fica indignado porque a mulher resolve as coisas. Você não sabe mais o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o cara tem que falar, bicho, eu vou fazer. Deixa que eu resolvo. Cara, às vezes o cara nem sabe fazer. Tu quer ver uma parada que acontece muito na minha casa? Às vezes eu tô tão abatido com determinada situação quanto a minha esposa. Mas eu não deixo ela perceber. Perfeito. Né? Porque, bicho, o meu papel é segurar a onda. Ela pode chorar, pode descabelar, tal. O meu papel é segurar a onda. Teve um dia que eu tava mais abatido com finanças, assim, e tal. E ela viu que eu tava muito abatido. Ela chegou perto de mim e falou assim, cara, a nossa situação deve ser muito ruim para você estar desse jeito e tal. Olha isso, bicho. Eu sou o porto seguro dela. Sim. Né? Na hora... Não, que isso? Eu falei, não, relaxa, tal, não sei o quê. Isso aconteceu comigo também quando a gente estava pagando essa casa. Eu lembro que chegou a última parcela. Cara, chegou a última parcela e a gente tinha um dinheiro para sair, o dinheiro não saía. Tinha uns caras para pagar a gente, o cara não pagava. E chegando a última parcela e o dono me ligando assim... O ex-dono, né? Ô, Lucas, tudo bem, cara? Só pra te falar que eu fiz um compromisso com aquele dinheiro, tá? Então, bem assim, esperando, né? Eu sei que você vai honrar, mas só pra te falar que eu fiz um compromisso e tal, né? Um dia depois eu vou pagar um negócio que eu comprei, nananã. E aí eu sei que eu cheguei pra ele e falei, não, o senhor pode ficar tranquilo. E eu orando, Deus, de onde que vai vir esse dinheiro? De onde que vai vir esse dinheiro? Aí minha esposa chegou pra mim e falou assim, amor, a gente tava no carro, amor, você acha que a gente tomou a decisão... Olha a jogada. Olha só. Você acha que a gente tomou a decisão certa de ter comprado essa casa, amor? Porque ela com certeza também me viu, né, ali pensativo em relação a isso. E na hora me deu estalo. Eu falei assim, claro que nós tomamos a decisão certa. Nós oramos, nós trouxemos especialistas, nós procuramos mentores, amigos, irmãos para nos aconselhar. A gente trouxe nossa família para conhecer a casa antes, entendeu? A gente se municiou, a gente estudou, a gente programou. Amor, vai dar certo. Nós vamos pagar essa casa. E aí eu falo que
E que, olha quando você libera a mente da esposa e traz segurança para ela, né? A gente não estava vendo, a gente ia pegar um empréstimo no banco, não sei o que a gente ia fazer, né? A gente estava vendo opções. Só que na hora a gente não estava vendo, não estava conseguindo enxergar nenhuma. Meia hora depois ela me liga: amor, eu sei que meu pai tem esse dinheiro, mas eu sei também que ele não empresta. Eu sei a gente sabe como é que ele é. Mas vamos pedir para ele? Quem sabe? Eu falei: amor, arrocha lá. Aí ligou pro sogrão: pai, tudo bem? A gente tá comprando essa casa, a gente comprou a casa e tal, estamos na última parcela, só que a gente tem um dinheiro para sair, o dinheiro não está saindo e tal. Só teria como emprestar para a gente? Aí ele falou: agora? Quanto que vocês precisam? Qual é a conta? Olha só. Bem assim. Quanto que vocês precisam? Qual é a conta? Vocês querem que eu pegue um empréstimo? Eu pego na hora aqui, agora eu tenho liberado aqui esse valor. Eu pego, vocês podem pagar parcelado no meu nome, não tem problema. Ou eu te dou o dinheiro da aplicação. O que vocês querem? Bem assim. Né? Mas, aí eu falo isso, né? Por que isso aconteceu? Porque há 8 anos antes, a gente tinha casado, precisava comprar um carro e ele tinha um carro jogado na garagem. Carro. Jogado assim, estacionado, que ele não usava, né? Usar. E aí chegamos nele e falou: sogrão, vende esse carro pra gente parcelado, você não está usando. Ele: vendo, claro. Véio. Quanto que é o carro? Vendo tabela FIP, 17 mil. O senhor parcela para mim? Parcelo. Quanto é que você quer? 17 mil. Ele: assina aqui as procuração. Eu falei: caraca, o velho fez eu assinar a procuração, bicho. Procuração não, é promissória. O velho fez eu assinar 17 promissória, bicho. E às vezes eu me pegava questionando, porque a gente, assim, questionando o preço do carro, questionando as promissórias, questionando tudo. Só que eu falava assim: não, eu fui homem para assinar, eu fui homem para assumir. E não é porque... porque às vezes a gente fala assim: não, mas a menina é filha, pô. Ele vai deixar a filha... Ele não tem obrigação nenhuma. Ela já é casada, né? Só que às vezes se pega assim, né? E eu venci esses questionamentos, paguei todas as parcelas. E quando a gente foi pagar a casa, quantas promissórias ele pediu para mim assinar? Nenhuma. É porque você mostrou. Mostrou a hombridade. Você mostrou quem era. Né? O homem, a honestidade. Né? Então, e Deus usou a vida dele para nos abençoar. Mas por quê? E a minha esposa para cavar esse acesso. Mas por quê? Porque eu trouxe segurança para ela. Amor, vai dar certo. Nós vamos vencer. Deus é conosco. Ô, Lucas, sabe que uma coisa... Eu vou falar porque Deus trouxe no meu coração e não tem a ver exatamente com isso aí. Às vezes, o cara, para ser o homem que Deus planejou para ele ser, ele precisa se afastar de algumas pessoas. Né? Total. Porque você vai ter muita gente ao teu redor que age diferente do que você devia agir, que pensa pequeno, que fala o tempo todo que não vai dar certo, o tempo todo que homem não precisa fazer isso e tal. Cara, essas pessoas precisam afastar da nossa vida. Porque elas ficam ali, ó. E na verdade não é elas que vão afastar, né? É a gente que vai ter que afastar. É isso. Porque se você... Muito. Mas você precisa sair. Eu já lidei com casais, assim, por exemplo, que a mulher se indignava do cara estar em grupo de WhatsApp que ficava mandando pornografia. E aí eu fui falar com o cara e o cara falou assim: eu saio e o pessoal me adiciona de novo. Eu falei: bicho, seja homem, meu irmão. Por favor, né? Seja homem. Vira pros teus amigos e fala assim: o seguinte, isso aqui não faz parte mais da minha vida. Tá bom? Então agora, tô saindo aqui, por favor, não me adicione de novo, porque eu vou sair de novo. Tá? E o cara ficou todo espantado assim: só sai. O cara é tão homem que quem manda nele é os amigos dele, né? É isso. Ele é tão másculo, tão machão, que quem manda na vida dele é os amigos dele. É isso. Eu falei: meu irmão, tu é casado com uma mulher que tu ama, tal, não sei o que, vai ficar, bicho. Aí é umas coisas que a gente vai descobrindo uns jeitinhos assim de lidar com as coisas. Por exemplo, lá em casa, todos os aparelhos eletrônicos têm a mesma senha. Meu celular, da minha mulher, dos meus filhos, né? Tudo. Cara, todo mundo vê o que quiser. Acessa tudo. Não tal, tem. Aqui em casa também não tem isso. Não tem coisa escondida, sabe? Você tem que se posicionar nisso também. Eu acho que é a questão da confiança, né? Eu estava conversando com o Cauã essa semana, com meu filho. A gente batendo um papo, sabe? E trazendo alguns ensinamentos. Eu falei para ele: filho, uma das coisas mais preciosas que você pode ter de uma pessoa é a confiança dela. É, verdade. Entendeu? É a confiança dela. E eu vou te falar, a confiança não é quando ele te empresta um carro. Não é quando ele deixa você ir na casa dele. A confiança é quando ele abre a vida dele, essa é a verdadeira confiança. Quando ele abre a intimidade dele, quando você tem um acesso à casa de uma pessoa, que a pessoa fala assim: não, pode ir lá sem eu estar lá. Pega aqui o controle, você faz o que você quiser, depois você vai embora. Porque meu filho, a gente tem essa confiança, né? Ele tem a célula que ele faz, às vezes os donos da casa não estão lá, né? Uma célula que ele faz no Lago Sul. E eles falam assim, ele já tem um controle, a gente já tem um controle da casa do casal.
Eu falei assim, ó, a coisa mais preciosa que nós temos, que a gente pode conquistar e manter é a confiança das pessoas. É confiança. Né? Então, e muitos maridos, eles não entendem isso, homens não entendem isso, e aí eles não têm a confiança da esposa. Não é muitas vezes porque ele trai, mas é porque ele quer ser particular demais, né? Bicho. Quer ser, como é que fala? É a minha... Fala aí, Gabriel, como é que se diz? É a minha intimidade. Irmão, você quer intimidade no casa. Irmão, você... não tem mais privacidade, não. Minha privacidade. Acabou a história. Não tem mais privacidade, não. Agora é um só. Entendeu? É um só. Você pode ter sua individualidade. Tu vai ler um livro diferente do dela. Às vezes tu quer fazer um esporte que ela não faz. Tu quer fazer uma parada dessa. É individualidade. Privacidade morreu, meu irmão. Agora é um só corpo. Não pode misturar as duas coisas, não. E deixa eu te perguntar, meu irmão. Você que é um cara que vende pro mundo afora aí, né? Brasil e mundo afora. Você que é um cara que tem uma agenda gigantesca, demandas, família, ministério, é pastor. Como que hoje você organiza a sua agenda? A gente tem hoje uma das grandes demandas que vem no meu canal, que as pessoas me perguntam para mim, Lucas, como é que eu vou organizar minha agenda? Eu não consigo fazer o tanto de coisa que você faz. Como é que você consegue fazer esse tanto de coisa? Eu falo assim, rapaz, eu acho que eu ainda faço pouco, sabe? Eu faço uns cultos em casa. E uma vez eu fiz uma dinâmica com os meus filhos. Eu peguei uma vasilha e eu peguei arroz e batata e falei para eles assim, ó, vocês vão encher essa vasilha de arroz. Agora vocês vão botar as batatas. Aí não cabia. Aí foi, agora tira de volta. Agora vocês vão encher de batata e agora joga o arroz. E aí as coisas coube tudo. Legal. Aí eu falei para eles, é o seguinte, as batatas são as coisas de Deus. Se você colocar as coisas de Deus primeiro, as outras você consegue encaixar. Então, porque senão as coisas do dia a dia vão atrapalhar você com as coisas de Deus. Então eu tenho as minhas coisas de Deus, elas são marcadas. Pô, vou pregar domingo de manhã. Eu tenho um estudo bíblico na sexta-feira. Eu tenho, sabe, tem algumas coisas que, bicho, essas aí são imutáveis. Né? Então, isso é uma coisa que, beleza, já marquei. Agora, com o restante, eu aprendi que na maior parte das vezes a gente é ocupado ao invés de ser produtivo. Então, se você tiver 3 horas para fazer uma parada, você vai levar as 3 horas. Se você tiver uma, você vai levar uma. Né? Então, você precisa definir qual a hora que você vai começar e terminar determinada coisa, independentemente de ter acabado, sabe? Eu mudo de assunto. Eu lido com muitos assuntos ao mesmo tempo. Só que não é exatamente ao mesmo tempo. É agora eu estou aqui fazendo podcast. Depois do podcast, eu tenho outra coisa. Então, eu tenho que marcar essas coisas, sabe? Cara, e eventualmente você tem que fazer alguns esforços pontuais. Quando eu fui começar a trabalhar na internet, eu era arquiteto. Eu tinha um escritório de arquitetura até 6 horas da tarde e eu dava aula numa faculdade todo dia à noite. Falei, bicho, eu vou ficar 6 meses aprendendo esse negócio aqui de madrugada. Mas são esses 6 meses. É um sprint, né? Às vezes você tem um sprint ali que você precisa dar. Eu falei, depois uma das outras 2 coisas aqui eu vou ter que dar uma matada. Vou escolher, mas primeiro eu vou montar esse negócio. E por exemplo, para eu conseguir fazer exercício, eu tive que começar a acordar mais cedo. Bicho, e engraçado que eu sempre meti o pau naquela galera do 5 AM Club. Sim. Falei, mas os caras do 5 AM, pelo amor de Deus, trabalham enquanto eles dormem, não sei o quê, não tem nada a ver e tal, porque eu sempre sou um cara mais produtivo. Eu não gosto dessa coisa de ficar horas e horas e horas. Mas, cara, eu aprendi que é uma hora que ninguém me incomoda. Tal, que eu posso falar com Deus um pouco antes, tal, vou malhar e tá tudo bem. E falar não. Eu falo muito não, cara. Não tem noção tanto de não que eu falo. Às vezes a gente fica com medinho de falar não, né? Fica chateado. Cara, não dá, não posso essa semana, posso na outra, tal dia, não rola. Eu falo um monte de não. É porque as pessoas, elas têm medo de falar não, porque elas não... Voltando pela identidade, né? É isso. Elas não têm propósito, não têm identidade, elas estão perdidas e elas condicionam a vida delas ao que as pessoas vão pensar. É isso. E eu vou dizer 2 coisas sobre isso. Uma você pode até anotar que vai te ajudar. Que se você não faz a tua própria agenda, você vive a agenda dos outros. Perfeito. Isso é importante. Então, a gente tem que fazer a nossa agenda e definir aquilo que a gente realmente quer fazer. E aí outra é sobre isso que você falou da gente estar preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Cara, você não é tão importante assim. Ninguém está pensando sobre você. Com raras exceções, em raros momentos. Se você for passar a tua vida pensando o que os outros estão pensando sobre você, bicho, eles não estão pensando. Você não é tão foda assim, né? Desculpa a expressão, né? Você não é essa batata toda. O cara não tá lá em casa pensando, o que o Bruno Capanema vai pensar sobre isso? Meu irmão, cara, ele lembra de mim. É isso.
né? E eu acho que é a questão da hombridade, né? Hoje, mais cedo, eu liguei para um amigo meu, o Giovanni, que eu conheci no Nabrasa, conheci um pouco antes, ele foi no Nabrasa, palestrou lá. E a gente tinha combinado algumas coisas e eu não, cara, por agenda eu não consegui cumprir. E eu liguei para ele e falei assim, Giovanni, eu tô te ligando para te pedir perdão, cara. Te pedir perdão porque eu sumi mesmo, entendeu? Eu me baguncei com um monte de agenda, entendeu? Era para ter trazido você mais para perto, a gente ter almoçado antes, feito alguma coisa, não consegui, mas me perdoa. Entendeu? Me perdoa. Vamos marcar o nosso almoço semana que vem? Que dia que você pode? Vamos achar na nossa agenda aqui? A gente já marcou. E aí o que acontece? É você ter essa humildade de falar assim, cara, eu vacilei, velho. Tem coisa que você não dá conta. O que aconteceu hoje? Eu tive um problema. A gente tinha marcado 1 hora e aí eu tive um problema. Eu vi que eu ia atrasar. Aí eu mandei uma mensagem para você. Tá tudo bem atrasar? Porque se você tivesse falado, bicho, não dá, eu tenho outro compromisso, tem outra coisa. Eu falei, então vamos fazer outro dia, você me desculpa, mas porque eu respeito o teu tempo. E no final eu atrasei 10 minutos. 10 minutos. Mas você foi preditivo, né? Você foi preditivo. Isso é muito bom, porque isso mostra o carinho, o respeito por você e pela pessoa que está te esperando, né? Só que as pessoas, os homens hoje, eles não foram construídos nisso. Nós, né, por isso que eu criei esse podcast, sabe? Que eu falei assim, cara, as demandas que eu fui parar para observar de 3 anos, 4 anos para cá, a demanda de homem me procurando. Tipo assim, cara, como é que você consegue fazer tudo isso? E eu falei assim, cara, como é que você não consegue fazer essas coisas? Né? Hoje eu fui um cara me mandou uma mensagem, Lucas, porque eu tô com a cabeça meio cheia, porque eu mudei e não tô sabendo como lidar com a mudança, isso, aquilo. Eu falei, meu irmão, sabe como é que você lida com a mudança? Ele, como? Mudando, cara. Aprendendo, fazendo o que precisa ser feito. Para de olhar porque as pessoas na perspectiva da expectativa dos outros. Começa a olhar na perspectiva e na expectativa de Deus para sua vida. Você é um gigante, você é grande, você é forte. Vamos para cima. Você é homem, cara. E aquilo que a gente tá falando, você vai fazer o que precisa ser feito? Então faz, bicho. Faz. Tem que mudar? Muda. Vai lá e muda, meu irmão. Vai dar BO? Vai. Certeza, vai. Né? Aliás, isso é uma coisa que eu posso dizer com certeza absoluta, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não falou, pode ser que talvez, no mundo Bruno, vocês tenham aflições. Talvez você passe por uma situação aqui, Bruno, que não vai ser muito legal. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se tem uma coisa certa é essa, né? Vamos ter aflições, vamos ter guerras. Isso é bom porque isso forja o homem. Forja. Isso te forja para você ir mais alto e mais longe. Né? Eu tenho falado muito isso, né? Que Deus nos chamou, nós homens, para irmos mais alto e mais longe. O que é ir mais alto? É você ter um campo de visão. Não é ser mais alto que as pessoas, mas é você ter um campo de visão diferenciado. Você ver, não como as pessoas veem, mas você vê de uma maneira espiritual, de uma maneira diferente das outras pessoas. Isso é ir mais alto. Sabe? É você olhar e falar assim, cara, esse cara aqui vale a pena investir, esse cara aqui vale a pena estar do lado. Não, esse aqui não vai dar legal. E às vezes você pede umas coisas para Deus. Por exemplo, você virar para Deus e falar, Senhor, eu queria ser mais forte, mais sarado. Bicho, Deus vai te dar condição de entrar na academia e se alimentar melhor. E tu vai ter que ir pra academia todo dia e tu vai machucar o teu músculo, porque o músculo cresce machucando. Você vai ter que doer, então, vai ter que machucar. Todo dia machuca o músculo, que é nesse machucado, nessa cicatriz que o músculo cresce. Aí, bicho, Deus tem planos grandes pra tua vida. E ele vai machucar um monte de coisa aí, pra poder te preparar. Eu costumo dizer que Deus tem grandes coisas pro Bruno de amanhã. Porque o tanto que ele tá trabalhando no de hoje. Deus, que horas que... Como é que é aquela... Tem aquele meme, né? Deus, que horas que... Como é que é? Deus, que hora que vai vir a bênção, não? Tem um meme que é muito engraçado. Porque agora só vem a porrada até agora. Não, eu sempre penso, meu irmão, o choro pode durar uma noite. Que noite longa é essa, Deus? Deus deve ter umas coisas muito top pro Bruno de amanhã. E esse Bruno de amanhã deve ser muito top. Porque o tanto que tá machucando o músculo hoje. Vamos crer, né? Vamos crer. Mas é Deus te preparando para aquilo que ele desenhou pra tua vida. E aí, bicho, não tem escapatória. Não tem escapatória, não tem pra onde ir. E legal, essa que você falou da agenda, muito bom mesmo. E deixa eu te perguntar, outra coisa, agora vamos... Tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas eu acho que é legal pra gente te conhecer melhor. Da onde que surgiu o Casados e Sócios? Que é um programa, um evento novo, né? Que você está mentorando e fazendo. E Deus me mostrou que vai ser um movimento muito grande. Cara, surgiu o seguinte. Eu, quando me casei com a Tati, eu já era empresário do mundo digital. Eu ensinava arquitetos a viver de arquitetura.
E a Tati também já era empresária do mundo digital, ela já tinha todos os programas de saúde dela, tá? Eu tinha um ego muito inflado, Deus teve que me quebrar muito com isso. Eu estava toda hora na internet, Sim. os arquitetos todos me conheciam, tá engraçado como umas besteiras alimentam teu ego, né? E aí eu saí do produto e virei sócio da Tati e fui para os bastidores. E eu tive que me trabalhar para ficar Você nos abriu bastidores. mão do seu produto. Abri mão. E fui para os bastidores e eu tive que me trabalhar nos bastidores. Sim. Aprender a não ser o cara que estava aparecendo, aquela coisa toda. Fiquei mó feliz com isso, porque eu entendi como que meu ego era alimentado. E aí Deus começou a tocar no meu coração, que era para eu voltar para a internet, para frente da câmera e tal. E eu falar assim, o senhor sabe o que fez no meu ego? Eu não quero de novo tal. E eu comecei a entrar em oração. E aí uma madrugada Deus me mostrou que era para eu mostrar que é possível você crescer, ter sucesso, sem abrir mão de Deus, da família, de princípios e tal. Aí a gente abriu um braço na empresa que chama Dádiva Business School, onde eu comecei a ensinar tudo que a gente faz de negócio na área de saúde. Eu até brinco falando que a gente, na Dádiva Business School, a gente nunca foi aquela galera que ganha dinheiro ensinando a ganhar dinheiro, ensinando a ganhar dinheiro. A gente ensina o que a gente faz. E beleza, as duas coisas andavam em paralela e a gente fazendo Casados para Sempre, que não foi um programa criado por nós, né? Existe há décadas no mundo inteiro, na nossa casa. E as duas coisas andando em paralelo. Até que um dia um pastor conhecido nosso falou, olha, Deus tem um propósito para isso daí, para vocês lidarem com os casais que empreendem e tal. E fez o maior sentido. Sabe quando você anda com as duas coisas? Eu pensei, caraca, bicho, toda hora eu tô lidando com um casal que tem problema financeiro ou problema nos negócios, um monte de coisa. Toda hora eu tô lidando com empresários e a maior parte dos empresários que eu lido são casais que empreendem. Aí a gente criou esse movimento, que eu quero mostrar que, bom, primeiro casamento vem antes do negócio, por isso chama Casados e Sócios. Perfeito. Né? Mas mostrar que se o seu casamento estiver equilibrado, é a sua maior vantagem competitiva no teu negócio. E se você sabe equilibrar as duas coisas, o teu negócio, ele não vai fazer você se separar e brigar. Ele vai fortalecer o teu casamento. Então a gente começou esse movimento de lidar com as duas coisas e tem sido legal demais, cara. Legal demais, porque a gente tem curado muito o casamento. Não, eu participei, né? Pô, e eu posso dizer, você, Abigail, cara, né? foi uma honra passar o dia lá com você e aprendi muito. Eu me sinto muito bem de fazer. É gostoso, né? Pô, cara. Quando a gente vê a missão, né? Igual quando eu entro nessa sala aqui, a gente liga o microfone e as câmeras, eu falo assim, vambora, tô cumprindo uma parte da minha missão aqui. É muito bom, é muito bom. Eu escuto um monte de gente falando, eu brigo com meu marido em casa e a gente acaba brigando na empresa. Minha esposa não me escuta nem em casa, nem na empresa. Dá problema na empresa, a gente tem problema em casa. O ideal é a gente não trabalhar mais junto, tal. Cara, poucos meses que as pessoas estão andando com a gente, eu penso diferente. Não tem como, né? Literalmente, né, o mastermind ali, você tá com as cabeças, com as pessoas. E eu posso te dizer assim, sem falsa modéstia e sem querer puxar saco, até porque eu não preciso disso, né? Mas me ajudou. Eu fico feliz, cara. Me ajudou, me abençoou. Você me abençoou. Porque eu costumo dizer que a gente está sempre em movimento, né? E existem alguns parafusos que a gente precisa estar sempre revendo ali, reajustando. E às vezes não. Na correria do dia a dia, você acaba deixando eles de lado. Então, assim, o Legendários foi muito bom para mim, sabe? O Casados e Sócios foi muito bom. Eu tinha uma situação com a minha esposa que a gente resolveu lá. Que ela ela já não estava bem e tal. Aí trouxe lá, eu falei, amor, me perdoa, vamos ajustar. É esse movimento que te incomoda? Então vamos mudar esse movimento. Arrumar, né? Sabe quando eu vejo em alguma coisa que eu estou fazendo, assim, algum pastor, casal de pastores e tal, como vocês, eu fico muito grato, porque nós que somos pastores, a gente cuida muito e a gente é pouco cuidado. Então, e tem algumas horas que a gente precisa parar um pouco, né, para poder ser cuidado. Então, quando eu vou num retiro e não sou eu que estou organizando, estou recebendo, tá? Ou vou em algum evento e tal, pô, é um momento de penso assim, hoje Deus está cuidando de mim. Eu tô ali sempre cuidando dos outros. Pô, Deus me usando para cuidar dos outros. Hoje Deus me trouxe aqui para receber. É bom, né, cara? É bom. Eu acho que o maior erro hoje do homem e do pastor, vamos falar do pastor aqui, né? É isso. Ele achar que ele é uma fonte inesgotável. Na verdade, a fonte inesgotável é Deus. Pois é. Né? E nós precisamos sim ter esse momento para ouvir que seja a mesma coisa, né? Você está ouvindo a mesma coisa. Não, cara, eu estou ouvindo ali o que vem de Deus. Então, Deus, ele sempre se renova. Nunca é a mesma coisa. Nunca é. Benjamin, meu filho, está com 11 anos. Ele terminou de ler a Bíblia
aquela Bíblia em quadrinhos, e aí ele falou assim, pai, eu não preciso mais ler a Bíblia, né? Eu já li a Bíblia toda. Eu falei, ô filho, doce ilusão, tu vai ler a Bíblia o resto da vida, e cada vez que você lê, você vai entender uma coisa nova. Tá só começando. E é um pouco isso, né? Cada hora é uma coisa nova que você vai aprender. E Deus falou para mim e pra Tati que o Casados e Sócios vai ter milhares e milhares e milhares de pessoas. Ele mostrou pra gente que vai ser um movimento muito grande. Porque além da gente fazer isso, no fundo a gente também ativa empresas com propósito. E você imagina uma nação com muitas empresas com propósito, Nossa. Cuidadas por casais que estão alinhados. E que acaba mudando a família toda e tal. Ixi, isso é uma bomba. Muito maior. É gigante, é uma bomba. E quando o casal entende isso, que eles são sócios empreendedores, estão caminhando juntos, né? Porque hoje você vê muito casal disputando, né? Para ver quem é o melhor dentro de casa, quem é o melhor na sua empresa, quem consegue ganhar mais, quem consegue fazer mais. Cara, não tem disputa. Não existe isso, né? Aqui em casa é uma só conta, é um só salário, é um só. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Inclusive, em uma época da humanidade, as empresas eram todas familiares. Era. Né? E aí ia perpetuando. É isso. Eu fui numa empresa agora em João Pessoa. O cara tem uma fazenda. Tem fazendas, né? Ele produz etanol. Legal. Cara, e ele é a terceira ou a quarta geração da família de produção de cana-de-açúcar. E aí, olha, eu achei assim, fantástico aqueles prédios assim, monumentais, né? Na fazenda, antigão, e as máquinas novas, e aquela construção. E ele contando o legado, a história, sabe? A história dele, o legado dele, o que ele tem construído, o que veio dos pais dele, o que ele aprendeu com os avós, com o bisavô, né? E aí a gente foi andar na igreja, a igreja com as igrejinhas antigas, sabe? Então, assim, é sobre isso, né? É sobre você construir um legado. Eu acho que é sobre você construir algo. Essa coisa do legado é interessante, porque muito casal vem falar comigo, porque tem empresas de vários tamanhos, né? Então, às vezes o cara está começando, a gente vai ajudar determinadas coisas para a empresa estar começando. Mas às vezes a empresa está grande e a pessoa vem falar comigo sobre sucessão, que é uma dor, cara. Muito. É uma dor. Muito, porque a gente não está... a gente não tem uma geração de sucessor, a gente tem uma geração de dopamina, uma geração de pessoas que estão ali reféns, né? E como é que você prepara a pessoa para ser sucessora? E é um desafio, assim, que todos passamos e tal. E eu tive que aprender umas coisas no caminho. Por exemplo, eu e Tati, a gente ia dentro do carro reclamando da empresa, às vezes. Passando perrengue e ia reclamando dentro do carro e tal. Até que um dia eu pensei, bicho, meus filhos não gostam da empresa. Porque eu reclamo da empresa toda hora. Sim. Aí eu tive que mudar o meu jeito de falar, tal, para eles poderem entender. Aí começou um cliquezinho. Aí eu botei eles para trabalhar na empresa. Então, Benjamin, por exemplo, tá lá trabalhando, bicho, empacotando coisa, fazendo começar por baixo. Eu falei, eu não vou ser seu chefe não, cara. Você vai ter outro chefe aqui dentro. Perfeito. Que vai mandar você fazer as coisas. A Ana começou a trabalhar lá com a gente e tal, não estava funcionando, eu demiti minha filha, bicho. Aí eu falei, acabou. Tá, você tá demitida. Tá liberada. Eu sou a primeira pessoa a demitir ela na vida, eu acho. Aí passou alguns meses e ela veio pedir para voltar. Mas aí veio com outra cabeça. Tá? Então tem um processo que você tem que... Faz parte da empresa familiar também. Faz parte. E é dentro desses processos que você vai ensinando para o seu filho, que ele vai aprendendo, né? Eu lembro que meu pai, ele, desde pequeno, assim... Eu lembro de estar sempre do lado do meu pai trabalhando. Legal. A lembrança que eu tenho do meu pai, as maiores lembranças do meu pai, ou era tocando gado, ou era plantando, ou era cozinhando no restaurante que a gente tinha, ou era no caixa do restaurante com ele do meu lado. Eu tenho as lembranças que eu tenho do meu pai, assim, da minha mãe, e a gente sempre trabalhando juntos, sabe? Isso formou o homem que eu sou. E é legal isso. Não, né, muito cara? bom. Muito bom. E aí, as guerras, as dificuldades que meus pais tiveram, né? Eles fizeram o melhor com o que eles tinham nas mãos, mas assim, me ajudou muito. E hoje, né, eu ensino isso para os meus filhos. Eu procuro ter eles do lado, né? Trazer eles para o lado para eles verem a gente trabalhando, ver como é que a gente lida com pessoas, ver como é que a gente pastoreia, ver como é que a gente trata os funcionários, os colaboradores, porque é a melhor maneira. Hoje a gente vive numa geração de pais que fala assim, mas eu não vou dar para o meu filho eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Deixa eu te falar, seu filho não vai passar pelo que você passou, porque ele está em outra fase da vida. Ele vai passar outros perrengues. Ele vai passar outros perrengues. E ele precisa passar os perrengues. Meu irmão, se ele não passar, não forma caráter. Você sabe qual eu acho que é a maior dificuldade nisso daí? É o seguinte, a gente trabalhou muito na vida para chegar onde a gente chegou.
E aí a gente vive o nosso extraordinário. Perfeito. Né? Só que o nosso extraordinário é o ordinário dos nossos filhos. Eles nasceram no nosso extraordinário. É o ordinário deles. Não adianta, tu não vai conseguir fazer o teu filho entender o que tu passou, bicho. Tanto tem um monte de meme aí na internet dos moleques falando, como meu pai dizia que ia pra escola, aí atravessa o rio, sobe, faz o que e tal, né? Então, é o ordinário deles. Mas dentro do ordinário deles, você não pode facilitar tudo também, não. Não pode. Você tem que mostrar que é relação, que pode dar certo, pode não dar e tal. Você vai plantar sementes. Você planta uma semente, o legal de quando você planta uma semente é que não nasce outra fruta, não nasce outro negócio, nasce uma árvore que dá várias outras frutas e tal. Então, às vezes, você está plantando semente nos teus filhos, tu não tem nem noção, cara. Minha filha agora está preparando para fazer faculdade de business. Eu, quando fui para a faculdade, sabia nem que existia isso. Que business. legal. Eu ainda pensava, vou jogar dinheiro fora. Porque eu... Que isso? Business? Biscoito é o quê? Não é? Irmão, não que tem legal, noção. hein? Não, e isso e você falou sobre semente, né? Entenda uma coisa, você que é pai, tá me ouvindo? Toda vez que você não planta as sementes, outras pessoas, ou que seja a escola, que seja os professores, outras pessoas vão plantar essa semente, porque o terreno está ali. Tá. Então você, que na verdade todos estão semeando, né? Mas qual é a semente que vai perpetuar? Aquela que tiver mais tempo de regar, de sendo regada, sendo cuidada, aquela que você está semeando mais. E muitas vezes o pai reclama da própria omissão dele, né? É isso. Porque ele coloca na mão da escola, ele coloca na mão da tia, ele coloca na mão do professor, olha como é que meu ele filho coloca na mão fala, da secretária. É isso. Eu costumo dizer para os homens que a gente planta todo dia e não tem semente neutra. Ou tem semente boa ou ruim. Não tem uma coisa, você tá plantando todo dia ali, plantei nada. Não, bicho, tu plantou. Tu plantou, bicho. Ou tu plantou uma coisa boa, tu plantou uma coisa ruim. É isso. Todo dia tu planta. Aconteceu a situação com meu filho, e aí 2 pais ajudaram ele, né? E aí eu levei ele no hospital. Quando eu cheguei do hospital, eu falei, agora nós vamos lá nos pais, bater na casa e agradecer eles, filho. É isso. Aí eu fui lá, bati. Como é que é o nome do pai aqui? Do coleguinha, filho? Do seu coleguinha? Isso aí só é o nome do coleguinha. Eu falei, não, chama aí o Davi. Aí chamou o Davi, né? Que era o Davi também, igual o nome dele. Aí eu falei, chama seu pai para mim, por favor, porque eu não conhecia o pai dele, né? Só de vista e tal. Aí ele chamou, eu falei, quero falar com o senhor aqui, que eu quero te agradecer, porque você saiu de casa, você foi lá, socorreu meu filho, puxou ele, levou ele lá em casa. Olha isso. Não, mas eu só fiz não fiz mais que a minha obrigação. Eu falei, não, mas dentro disso eu quero te agradecer. Muito obrigado mesmo. Né? Porque eu estou plantando uma semente para o meu filho de gratidão. Dele entender, cara, que nós precisamos ser gratos, sabe? Não é porque o cara fez só a obrigação dele de abrir uma porta. O cara é porteiro e ele fez a obrigação dele que abriu uma porta. Você não tem que agradecer, que você não tem que ser grato ao cara, né? Não é só nas coisas mais difíceis. Eu fui lá, agradeci ele. Aqui em casa, quando a gente passa pela portaria e volta, é sempre um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu fecho os vidros, porque são as sementes que eu quero plantar no coração dos meus filhos. Você ensina os seus filhos como você age. Se você é pai de homem, você tem que saber criar homens. E se você é pai de menina, você tem que ser a referência masculina. Total. Porque senão qualquer malandro que aparecer na vida dela e passar a mão na pele dela, ela vai sentir um carinho que ela nunca recebeu e vai embora. Então você precisa... Cara, eu levanto a barra, bicho, porque eu abro a porta do carro pra minha mulher, puxo a cadeira pra sentar, eu faço do carinho e tal, não sei o quê. Minha filha olha e fala, bicho, eu quero um cara assim. E a sua filha, né? Você cuida, você dá afeto pra carinho, ela, né? Eu abraço, eu elogio e tal. Não quero que qualquer um que aparece elogie, fala pra ela sentir algo que ela nunca sentiu na vida, não é isso? Não, e é engraçado quando você tem filha mulher, que você tem que participar de umas coisas que... Cara, você fala assim, cara... Minha filha chega às vezes com 2 roupas e fala assim, pai, qual que eu coloco? Esses dias eu falei que as 2 estavam bonitas. Ixi. Irmão, quase apanhei. Pô, pai, você não me ajuda. Aí, desse jeito. Porque elas querem, né? Elas querem se arrumar e elas querem ter essa afirmação, isso da gente, né? E aí você tem que falar, não, filha, coloca essa, acho que essa você vai ficar mais bonita e tal. Ela, mas por quê? Aí, não, calma aí, vamos devagar, né? E aí eu abraço ela, falo, filha, você tá linda, você é especial, você é inteligente, parabéns. Né? Então, assim... Ela tá com quantos anos? 11 anos. Vai ver o dia que aparecer um menino. Oxe, não para com isso. Eu vivi essa experiência esse ano, do cara ir lá em casa pedir pra namorar ela. Meu Deus. Tem quantos anos a sua? Ela tá com 17. 17. E aí ela falou, pai, fulano vem aqui pra conversar com você. Meu Deus.
Aí, bom, primeiro que eu pensei, pô, legal, o cara vir, né, bicho? Legal. O menino foi macho de vir falar comigo, assim. Eu acho que se eu desse um grito, ele chorar, que ele tava tremendo igual uma vara verde. Mas assim, pô, o moleque foi corajoso e tal. Sim. Mas você sabe que aí eu falei pra ele, bicho, é o seguinte, ó, que legal, eu te respeito, que bom, obrigado por ter vindo falar comigo, pelo respeito que você mostrou pra mim e tal. Eu acho que vocês são muito novos, acho que vocês não deviam namorar agora, tudo. Mas você tá assumindo uma responsabilidade pra você que você é muito novo, mas vai ter que assumir, que é o seguinte, você é homem, você precisa cuidar da minha filha. Você agora abre a porta do carro pra ela, puxa a cadeira, cuida dela, não sei o que, ela tá assim, é isso. Falei, só que aí eu entrei em outros assuntos. Falei, bicho, não existe vida sexual nessa idade. Vocês não ficam sozinhos. Vocês não sei o quê. Parará, é do meu jeito. Então, mas assim, eu fiz questão de dizer qual é o papel dele como homem com ela. Falei, bicho, é assim, assado. Você trouxe o papel como homem, você trouxe os limites. Deixou claro quais os limites. Foi. E aí, agora, quase que eu falei, agora vaza daqui. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Some da minha Se você frente. vacilar, eu sou igual uns órgãos do governo aí, entendeu? Eu sou a polícia, eu sou o juiz, eu sou o cara que prende, que aplica a pena, eu sou igual uns órgãos aí, entendeu? Eu faço tudo. É isso. Aí a mãe do menino me mandou mensagem depois também. Então aí foi bom, mas... Faz parte, né? É um processo. Faz parte. Eu confesso pra você que você me deixou um pouco aflito aqui, mas faz parte. É orar, preparar minha filha. Né? O dia que eu descobri que ia ser pai de menina, eu pensei, o que será que é pior? Tem uns caras correndo atrás da minha filha ou minha filha chorando porque ninguém quer saber dela? Então é melhor eu lidar com os caras correndo atrás dela. Eu tenho que ensinar. Mas o dia que eu chamei ela para conversar antes do menino vir, ela falou, eu falei um monte de coisa, ela falou, você não precisava estar me falando isso. Você me educou direito. Olha só. Eu isso não passa na minha cabeça, não fazer isso, fazer aquilo e tal, isso aqui. Fiquei até com vergonha. Caraca, hein? Que porrada, hein? Amém. Eu quero chegar nisso. Minha filha poder falar assim, não, pai, confia. Vai, pode confiar que... Mas a gente confia desconfiando. Sempre. Seja homem, seja mulher. Quando eu sento com os meus filhos, algumas coisas que eu já falo assim, ó, você sabe que aqui nessa mesa não tem mentira, né? Então. O nosso acordo é esse. Não existe mentira, então vamos conversar aqui. Mas, voltando para o Casados e Sócios, porque foi muito bom, sabe, para mim, foi muito bom para mim. E eu queria que você citasse aqui, se você puder, 3 pontos ou 3 assuntos que você fala lá. Só 3 pontos para deixar uma, como é que fala, uma isca pro pessoal, porque a gente vai ter um que muito vai acontecer bom. agora, né? Vai acontecer agora, vai ser dia 17 de outubro. 17 de outubro, 17/10. É isso. Vai, cara, assim, tem algumas de pessoas... Que horas até que horas? Começa às 2... É uma sexta-feira. Então, começa às 2 da tarde, vai até umas 10, 11 horas da noite. E, inclusive, a gente até chamou um casal bem conhecido, assim, que vai pregar no final do dia, assim, que é a Camila Barros e o Eduardo Gonçalves, né? Que são... 2 gigantes. Os 2 pregam muito bem, então eu gosto muito dos 2. A maior parte do tempo, quem toca somos eu e Tati, né? Mas a gente fala sobre mapa de conflitos, que é um negócio que... faz muita diferença. Sim. Né? Então, a gente mostra como mapear quais são os pontos de conflito, como lidar com esses pontos de conflito. Isso eu acho que faz muita diferença. A gente fala sobre pilares de casais que conseguem empreender juntos e manter o casamento e a empresa em equilíbrio, né? Aí tem um monte de coisa em cima disso que aí eu não posso contar. Sim, não. Mas a gente tá... E na parte de empresa, a gente fala de alavancas de crescimento. Ou seja, eu conto várias das alavancas que eu ensino para os meus mentorados, para as pessoas que estão ao meu redor, para que a pessoa possa saber quais daquelas que ela consegue aplicar na empresa dela, segundo o tamanho que a empresa dela está, para que ela possa crescer. Então, a gente começa acertando o casamento e aí alavanca a empresa. Porque se você resolve os conflitos, meu irmão, você vai embora, né? E antes que você fale assim, uma sexta-feira, deixa eu te falar uma coisa. Se você não pode parar para cuidar do seu casamento, cara, se você não pode tirar uma sexta à tarde para cuidar do seu casamento, da sua casa, para alinhar o seu próximo ano, pensa comigo.
Dia 18/10. Vai ficar faltando 2 meses. 17. Dia 17/10, perdão. Dia 17/10. Fica faltando 2 meses, né? 2 meses para encerrar o ano. 2 meses e pouquinho para encerrar o ano. Você não puder tirar um dia para construir um final do ano e um 2016 diferente. Imagina, você com um casamento estruturado, um casamento organizado, um casamento alavancado. Cara, 2026 ninguém te segura. Nossa, ô, Lucas, eu já tive casal que queria separar e a gente conseguiu fazer eles ficarem juntos. Casal que achava que estava tudo bem, mas não estava, estava debaixo do tapete. Sim, muito. Muito. E casal que achava que o problema estava no casamento, estava na empresa, que o problema estava na empresa, estava no casamento, e as duas coisas começaram a andar. E eu tenho visto os casais prosperarem muito juntos. Muito, cara. Não, mas não tem. É o cordão de 3 dobras, né? Isso, a Bíblia fala, né? Que o cordão de 3 dobras não se rompe. E para que o cordão de 3 dobras ele possa funcionar de verdade, você precisa estar em comunhão com a sua esposa, você precisa estar em comunhão na sua casa, você precisa estar bem, andando para o mesmo caminho. Né? Hoje, um dos maiores defeitos ou dificuldades no casamento é que o marido quer puxar para um lado, a esposa quer puxar para o outro, e eles querem ver quem tem maior força no filho, quem tem maior influência na criação do filho, quem tem... Cara, não existe... Eu não tenho maior influência que a minha esposa não tem maior influência que eu. Nós temos papéis. E dentro desses papéis nós caminhamos juntos na educação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Né? E eu quero dizer para você, homem, né? Invista no seu casamento. Dia 17/10, nós vamos ter casados e sócios aí. E vai ter um casal gigantesco, né? Além do Bruno Capanema e a Tati, né? Vai ter um casal convidado gigantesco aí para poder agregar ainda mais. E você alinhando o seu casamento. Às vezes não. Tudo que falta, cara, é você alinhar o seu casamento. É você colocar em ordem alguns assuntos, alguns pontinhos, algumas áreas, para que você possa alavancar o restante da sua vida. Né? Tem um versículo que eu lembrei quando a gente estava conversando lá no início, que diz assim, né? Mateus 6,33. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É exatamente isso. O isso. maior problema dessa geração é que ela aprendeu, e eu aprendi isso durante muitos anos com os meus pais, a colocar as demais coisas em primeiro lugar. Não, você primeiro trabalha, você primeiro constrói, você casa, você tem filhos, você primeiro faz todas essas coisas, aí depois você vai lá e busca Deus. Quando você tiver um tempo, você vai lá e busca Deus. Só que todos esses casamentos, hoje, separados, falidos, homens que perderam a sua vida porque viveram para trabalhar até morrer, entendeu? Não, eu tenho que conquistar mais um pouco, aí eu vou poder trazer minha filha. Aí quando já não tem mais filho, porque nunca deu atenção pro filho, aí o filho tem 20 anos de idade, aí o cara quer ter o sucessor, né? O cara deu a melhor escola, a melhor faculdade, a melhor babá, a melhor casa, só que ele não foi o melhor pai. Às vezes nem foi pai direito. Nem foi pai, mas ele não foi pai. E aí ele quer construir um sucessor. Que sucessor? Bom, pai, quem é você? Você é meu pai? Não, você é meu banco. Às vezes tudo que você ensinou pro teu filho eu não quero ser igual ao meu pai. Boa, hein? E aí ele o quê? Eu não quero ser igual ao meu pai. E aí, bicho? Aí não existe sucessor. É isso, não existe. Meu irmão. Então eu recomendo e acredito que você que está nos assistindo, você que é casado, que é casada, né? Essa atitude a gente espera de um homem, né? Que o homem possa tomar essa atitude. Mas se ele não tomar, mulher, invista no seu casamento, convide ele, incentive ele para estar lá conosco e para que você possa alavancar, cuidar da sua casa, né? Dos seus filhos, do seu casamento e dos seus negócios, para que você possa prosperar, né? Nós, como você falou sobre prosperidade, né? A prosperidade não é só a financeira. Não, né? cara, prosperidade tem não é a financeira. A financeira ela é uma parte. É isso. Às vezes você é próspero sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro. Eu vou te falar, Bruno, eu falo assim que a minha maior alegria do dia, é abrir o portão da minha casa. É chegar em casa. Olha isso. Saber que eu tenho uma casa, velho. Cara, é gostoso demais quando eu chego. Aí vem os cachorros, vem as crianças me abraçar. Tem 4 metros, né? Sei lá, 10 metros, não sei quantos metros, da garagem até a sala. Mas eles vêm tudo correndo para a sala, para a garagem. É muito bom, né? Para a garagem. Pai. Eles vêm me dar um abraço, me dar um beijo. Cara, tipo assim, não, eu tô indo, né? Mas eles vêm, aí vem cachorro, aí cachorro passa. Você viu que o meu cachorro é pequeno, né? 60 quilos a bichinha, né? E ela passa por cima dos meninos, e os meninos passam por cima dela. Tem cara que não quer ir pra casa. Cara, é bom demais, velho. Se eu falar aqui, eu até choro, porque pra mim é a melhor parte do meu dia. É que são muitos parafusos, né? Tem cara que não quer ir pra casa.
Às vezes Provérbios diz que a mulher que reclama o dia inteiro é igual uma goteira que não para. Então, isso. é isso. Mas às vezes é a culpa do cara, a culpa da mulher, mas no final das contas não tem culpa. Isso é uma das coisas que a gente acaba trabalhando muito nos mapas de conflito e tudo. Não é culpa, não é se apontar para o outro, é entender como é que vocês vão andar em harmonia. E aí tudo isso o cara vai poder viver. É isso, é essa harmonia da casa dele. Mais importante do que você construiu até aqui é o que você vai construir a partir daqui. Tá tudo bem se estiver errado até aqui. Agora é fazer certo. Agora vamos construir a partir de aqui? É isso. Né? Não é porque eu construí, porque ele fazia isso, porque ela fazia aquilo, porque aí fica, né, um dedo apontando para a pessoa e 3 dedos para ele. Né? Não merece. Nunca... Não, beleza. Aconteceu. Vocês não sabiam. Mas agora a gente pode ir daqui para frente. O que nós vamos fazer, né? Quando eu trabalho com casais, eu trabalho muito isso. Qual a perspectiva? Qual a sua perspectiva de futuro? O que você vê no seu casamento? Boa. Cara, hoje eu não consigo ver nada. Então vamos ver em fé? Vamos trabalhar em fé? Porque a perspectiva de Deus ela não muda. Ela é imutável, entendeu? O que Deus desenhou? O que Deus desenhou para a família, né? Para casa. E aí a gente constrói daqui para frente. Não, vamos embora. Né? Então, isso é muito importante e você está investindo nas famílias. Óbvio. Quando a gente investe em família... Eu sei que a gente enfrenta umas batalhas, você deve enfrentar umas aí, eu enfrento umas aqui e tal, mas é muito recompensador, né? A guerra faz parte. A pergunta é, né? Qual guerra você decide lutar, né? A da mediocridade, a de ficar estagnado ou a guerra do crescimento, a dor do crescimento. Fala da dor também, né? Qual dor você decide enfrentar, né? Igual você falou do treino, né? Hoje eu acordei e tudo que eu não queria era malhar. Cara, fiz o café, levei os meninos para a escola e a minha mente falando assim, não, descansa hoje. Todo dia você a tua mente merece. Faz isso, porque a minha faz quase todo dia. Não, todo dia não. Mas eu já... Eu levanto na força do ódio. Mas eu vou todo dia. Mas vai, né? E aí eu falei, não, mas eu vou treinar. E aí eu treinei bem pra caramba. Porque você não faz o que você sente vontade, você faz o que precisa ser feito. É o que precisa ser feito. Hoje eu acordo, eu chego 6h30 na academia. E ontem eu fui para um casamento, cheguei mais tarde e tal. E meu filho não tinha aula hoje, não precisava levar ele cedo para a escola. Então, para levantar. Aí, o que eu fiz? Na hora que eu levantei, que eu pensei, putz, hoje eu não dou conta, cara. Tá muito cedo, tô cansado. Mandei uma mensagem pro personal. Ao invés de eu mandar uma mensagem falando, não vou, eu mandei uma mensagem falando assim, vou chegar 1 hora mais tarde, beleza? Aí ele falou, tudo bem. Aí eu dormi mais um pouquinho e fui. Cumpriu, né? Cumpri. Cumpriu a agenda. E é bom, né? Porque que você paga à vista, né? Eu tava numa palestra e o palestrante falou isso, trouxe essa analogia. Né? Ele falou assim, o que você paga à vista e o que você paga parcelado? Qual que é mais caro? É o parcelado. É verdade. E às vezes você está fazendo a sua vida toda parcelada, jogando lá para frente. E aí, negão, quando vier a conta do parcelado, que você não cuidou da saúde, que você não cuidou da sua casa, dos seus filhos, que você não cuidou da sua empresa, que você foi omisso, que você foi negligente, quando chegar essa conta, meu, a maior parte das vezes que separa a gente daquela pessoa que a gente gostaria de ser, do futuro que a gente gostaria de ter, é só fazer o que precisa ser feito. Meu irmão, muito obrigado. A gente já tem quase 1 hora aqui. Passou de 1 hora, Cauã? Passou de 1 hora, né? Porque quando eu comecei a marcar aqui, a gente tinha conversado bastante. É um prazer, cara. Foi muito bom estar aqui com você, Bruno. Muito bom mesmo. Vamos marcar outros. Venha sempre você é de casa, viu? Aqui, nosso estúdiozinho. Mas deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem final. Cara, que legal. Bota direto aqui, para esses homens aí. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui. Agora, você que assistiu até o final, teve paciência de assistir a gente até o final, cara, alguma coisa tá tocando no teu coração aí, não é? Eu acho que a gente sempre pode ser um marido, um pai, um empresário, um homem melhor do que a gente é. Todo dia, bicho, todo dia. Então, acho que a tua batalha tem que ser assim, como é que eu vou ser melhor hoje? Como é que eu vou ser melhor? O que hoje eu vou fazer melhor do que ontem? Como é que eu vou ser melhor? Tal. Cara, senão você vai ser sempre medíocre. É como eu vou ser melhor. E para de culpar tua esposa, teu filho, teu trabalho, teu sei o quê, porque essas coisas tu não tem controle, meu irmão. Tu tem controle sobre você. Então, assim, como que eu vou fazer? Ela merece? Não interessa. Meu filho merece? Não interessa. Meu patrão merece? Não interessa. É o que você vai fazer, porque a Bíblia fala pra gente fazer tudo com excelência, como se fosse para Deus. Toma essa. Tire a responsabilidade dos outros e tome a sua responsabilidade para si. Né? O homem faz o que precisa ser feito. O homem age como precisa agir. O homem se mantém na postura que precisa ter. Né? Então, homem, assuma sua identidade, assuma sua postura, entenda quem você é em Deus e vamos avançar juntos.
Mais uma vez, você que ficou até aqui, muito obrigado. Comente aí nos comentários, né? Coloque aí nos comentários o que mais chamou sua atenção, quem é o próximo convidado que a gente vai trazer aqui. Não sei se eu vou aceitar, né? Mas traga aí as opções, né? Sugira, até porque né? essa mesa aqui ela é muito seleta, Bruno. Eu tenho um respeito e um carinho, porque eu sei o que eu estou construindo, entendeu? Isso é importante. Então, a gente não traz aqui por business, negócio, por isso. Não, a gente traz aqui para declarar uma palavra, e o homem ele precisa ter um caráter diferente. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado. Eu agradeço você porque eu vi Deus em você, na sua esposa, no que você está construindo, no que você está fazendo. Sabe que você tem um amigo do lado aqui, um parceiro. Conta comigo também. Obrigado, meu amigo. Porque... Esse na brasa aí também vou levar longe isso aí. Vambora. Eu Vamos já falei cima. pra Tati, amor. Quanto mais crescer o Casados e Sócios, mais cresce o Na Brasa, porque os homens do Casados e Sócios precisam de hombridade. Precisam. Precisam, porque é toda uma trilha, né? Um homem ele precisa entender que existe um caminho que ele precisa trilhar. São muito complementares. São muito complementares, muito mesmo. Né? Então vamos crescer juntos, vamos avançar. Mas, como eu falei, né? Aqui eu coloco homens, mulheres que realmente têm currículo. Amém. Né? Um só Deus, um só casamento, né? E um só ministério. Né? O cara tem aliança, tem que ter aliança. Sabe? O homem é conhecido pela aliança que ele cumpre. Não pela aliança que ele faz, mas pela aliança que ele cumpre e honra. Boa. Obrigado pela confiança, pelo carinho, por estar aqui. Deus te abençoe, te guarda, te fortaleça e vamos para cima. Um abraço.